mas eu fico doidinho presente. Eu fico doidinho que chega o sábado para fazer esse programa, porque é um dia diferente, as pessoas têm mais disponibilidade de tempo. Se bem que o trânsito no centro da cidade no sábado é muito maior, porque quem não tem tempo durante a semana de ir à cidade, ao centro, etc., as lojas, vai no sábado. O centro fica engarrafadíssimo até 1h da tarde. Mas olha, boa tarde, uma ternurinha para todos, Papai do Céu abençoe vocês. Eu hoje vou fazer um programa muito bom. Aliás, todos os programas que eu faço, modéstia à parte, eu acho que são bons. Mas hoje, melhor, porque eu estou recebendo hoje aqui, se você alencar os 5 maiores oftalmologistas do Brasil, veja como Pernambuco é rico em grandes médicos, né? Oftalmologistas, não é que antigamente chamava oculista, é aquele que fazia exame para mudar o grau do óculos. Mas ele é oftalmologista. Se você alencar os 5 melhores do Brasil, ele é um deles. Está aí aparecendo na sua tela o Dr. Heraldo Sá Martins. E foi quem primeiro me operou de miopia, que ninguém tinha coragem. Em 1983 eu fui fazer e me livrei de um óculos fundo de garrafa que eu usava. Quem me conheceu daquela época ainda se lembra. Fotografias, tudo, né? Fiz tudo para João Alberto fazer também essa cirurgia. João Alberto, jornalista, cronista social, e outros amigos meus, o falecido Júlio José, que era cronista esportivo, e eles não tiveram coragem, foram protelando e protelando. Mas o doutor Heraldo foi quem inaugurou naquela época a cirurgia, era ceratotomia radial, né? É, foi muito combatido, porque tudo que é novidade, os outros médicos combatem logo. Na área de cardiologia, sim, de oftalmologia, sim, de várias especialidades médicas. Foi muito combatido na época. Hoje todo mundo que o combateu, está fazendo as cirurgias que ele faz. Mister, como eu costumo chamá-lo, prazer em recebê-lo aqui. É uma grande satisfação estar de volta e trazer, sempre estou trazendo novidades na área de oftalmologia. E hoje eu o convidei para ele trazer mais uma novidade que vai interessar muita gente. A internet já avisou, já avisei no meu Face. É o tratamento do glaucoma. É a pressão arterial alta dos olhos, não é a pressão arterial do coração, não. Dos olhos. O glaucoma, se você não cuidar, você vai perdendo a visão aos poucos, vai achando que é a idade, que é isso mesmo, quando você vê, perdeu a visão, ficou cego. Tem que tratar. Até hoje, doutor Heraldo, o glaucoma já parece, eu vi outro dia na televisão, parece que 18% da população do Brasil, temos hoje 210 milhões de habitantes, 18% tem glaucoma. Isso é hereditário, é? O glaucoma, ele tem diversas causas e realmente é o inimigo número 1 da visão no mundo. É a doença que mais cega. Porque ele cega mesmo, Ele né? cega e a cegueira é irreversível. Não tem jeito. Porém, a maior parte da população, eles começam a ter o dano glaucomatoso, a lesão glaucomatosa, e graças às campanhas, à insistência, à mídia informando sobre isso, os pacientes são conscientizados de que o problema maior do glaucoma é uma doença que não se mostra. O paciente não sente. Não dói, não dói, ele não sente que está perdendo visão. Não fica remelando os olhos. Nada. E quem descobre o glaucoma unicamente é o oftalmologista numa consulta, uma consulta bem feita, em que seja visto não somente a questão de grau, mas seja analisado a pressão intraocular, que seja analisado a papila do nervo óptico, que seja feito um campo visual, porque o glaucoma é sorrateiro, ele rouba a sua visão sem você saber. O doutor Heraldo vai roubando pela periferia, né? Até chegar no meio, né? É porque ele é tão vagaroso, Samir, que ele vai comendo os campos a partir da periferia. E você, quando perde campo periférico, você vai perdendo sem sentir, vai perdendo sem sentir, vai perdendo, e quando de repente você vê que para olhar uma coisa que está ao lado, você tem que girar a cabeça, porque o olhar não está pegando, isso aí já é um glaucoma que já está bastante avançado. E destrói o nervo óptico, né? O nervo óptico vai perdendo células, porque um nervo óptico normalmente tem 1 bilhão de células. Dessas, 125 mil são para visão. O resto são células que a gente chama do complexo glial.
Então, as células que primeiro voam no palco por conta da pressão interna elevada, que elas não aguentam, são as células da visão periférica. E isso, às vezes, basta tirar uma pressão ocular e fazer um exame de campimetria, que já é o bastante. Agora, tem glaucomas que não se mostram tão fácil, mesmo para o oftalmologista. Então, hoje, a gente dispõe de recursos mais avançados de exames, como, por exemplo, o exame de OCT, que é a tomografia de coerência óptica, com análise de células nervosas. Então, a gente detecta já mais no comecinho, um glaucoma que estava difícil de ser diagnosticado. A gente dispõe, então, hoje de armas para detectar o mais precocemente e não ter perda nenhuma de visão. E a partir daí é conduzir o caso. Doutor Heraldo Sá Martins, o que se sabe é que quem usa o colírio para glaucoma tem que usar todo dia. Se for 2 vezes, 2 vezes. Se for uma vez, mas não pode deixar de usar. Quem usa o colírio, o glaucoma consegue ficar parado, digamos assim. Você usando o colírio é a mesma coisa que você está no quarto com um leão, mas só que o leão está dentro de uma jaula. Ele não vai lhe morder. Então você botou o seu colíriozinho, a pressão está baixa, então digamos, o cupim não está roendo lá no fundo do olho, né? Então, mas se esquecer e deixar de usar? Um dia que você se esquece de usar, você perde alguns milhares de fibra e essa que perdeu. Não tem, pode perder nem um dia, não tem negócio de estar com pressa, estar com voltar. Sono. Não tem mais, tem que botar todo dia. Os glaucomatosos ainda são dependentes desse colírio ou já tem alguma coisa mais moderna, doutor Heraldo? Bom, hoje, na atualidade, o recurso mais utilizado são os colírios. Os colírios. Porém, sustenta o vídeo aí que eu ainda vou falar desse assunto. Porém, novas tecnologias foram surgindo para que você não tenha que ser mais dependente do colírio. Porque tem outro problema. O colírio para glaucoma, muitas vezes, ele tem ação inflamatória, principalmente esses mais modernos, que são mais fortes, que você bota, o olho fica vermelho. E aí o paciente, às vezes, na cabeça dele... Às vezes entope o nariz. Entope, vai para a boca. Dá problema de garganta, a boca fica seca. Às vezes acelera o coração. Isso. Então o paciente diz, esse colírio que o doutor passou não presta. Quer dizer, ele está julgando os efeitos paralelos, mas não está julgando a proteção que o olho está tendo. E por isso, muitas vezes, o paciente abandona o tratamento. Outro problema também, que a gente chama de taquifilaxia, é o seguinte. Você começa a usar um colírio, você tinha pressão, digamos, de 24. Com o colírio, a pressão baixou para 16. Ótimo. Venha daqui a 6 meses. O paciente não vem, só vem daqui a 1 ano. Quando ele vem com 1 ano, a pressão está em 22. Mas eu estou usando o meu colírio. Mas acontece que a taquifilaxia é você estar usando um colírio durante algum tempo, o seu corpo se adapta àquilo, se acostuma e não dá mais o efeito que estava dando. Ele passa a fazer menos efeito o colírio. Aí você tem que mudar para outro grupo farmacológico. Então, quem tem essa etiqueta na testa de glaucoma, ele tem que ser vigiado pelo resto da vida, mesmo que ele faça outra opção de tratamento, cirúrgico ou a laser. Né? Ele deve ser vigiado de quanto em quanto tempo? Depende do caso, né? Do caso. Se o paciente, ele é um glaucoma limítrofe, que você só tem que baixar alguns pontos na pressão, você estende mais tempo. Mas um paciente que já tem lesão glaucomatosa no nervo óptico, né? Ele não responde bem à medicação, ele já mudou 2, 3 vezes. Esse paciente tem que ser visto, às vezes, até de 3 em 3 meses. Depende do caso. Eu fiz um descolamento de retina nesse olho e depois da cirurgia, que foi muito exitosa, perdi visão, praticamente não perdi. Aí apareceu um glaucoma, eu controlo com colírio. Da última vez que eu tirei a pressão, estava 14. É a pressão boa? Normalmente, pressões até 18, 20 estão na faixa de normalidade, mas existe aí outro probleminha também.
às vezes a pessoa tem 14 e tem glaucoma. Porque as células do nervo óptico da pessoa não aguentam 14, elas só se dão bem com 12. E isso é quem vai determinar, é o oftalmologista. E, conversamente, às vezes a pessoa tem pressão de 22 e não tem glaucoma. Porque as células do nervo óptico dele aguentam bem aquela pressão. Então, isso somos nós, oftalmologistas, que determinamos qual a sua pressão-alvo. Se a sua pressão-alvo for, por exemplo, 15, a gente tem que botar você para ficar abaixo de 15. Aproveitando, estou citando meu caso, que serve, pode ser o caso de muita gente que está nos assistindo agora, pode ser o seu caso. Meu nervo óptico está perfeito, o médico disse que examinou, não foi afetado, isso é bom, né? Um nervo óptico perfeito, você possivelmente tem um nervo óptico que ele é bem resistente à pressão, e talvez mesmo que você vá para 16, 17, você não vá perder células. Né? Quando eu descobri que estava com glaucoma, eu estava com 22. Olha aí, é uma pressão que para a maior parte das pessoas já vai começando a perder células. E se você faz um exame de análise de fibra nervosa, né, que a gente apelida de NFA, você faz uma NFA e mostra que você perdeu já algumas fibras da periferia, então você já está rotulado como glaucoma e tem que ou tratar ou então fazer a opção B. A opção B é um tratamento que é mais recente. É essa opção que eu quero chegar nela já, porque eu ainda quero perguntar mais. A pessoa pode ter glaucoma em um olho e não ter no outro, né, doutora? Também. É possível. Necessariamente a pessoa não tem nos dois olhos. Não, pode ter somente em um. Então, há algum tempo já tem sido feito na oftalmologia um tratamento chamado fototrabeculoplastia, em que a gente aplica um laser no local por onde o líquido escapole de dentro do olho por uma malha esponjosa. Se essa malha esponjosa ela tiver muito rígida, pouco permeável, para o líquido sair tem que fazer muita pressão, então a pressão interna aumenta. Então a gente fazia assim, já há algumas décadas eu estou fazendo. Você dá tiros nessa malha trabecular com laser de argônio e então o líquido começa a fluir mais fácil para fora do olho. Então, isso baixa a pressão, mas você estraga muito o olho. Depois surgiu o SLT, que é o laser seletivo. Esse começou a estragar menos. E nós fizemos milhares e milhares e milhares de pacientes. Dando tiro no trabeculado, a pressão baixa, o paciente fica sem usar colírio e fica fazendo controles a cada 3, 6 meses. Agora, no ano passado, surgiu um laser mais moderno ainda, que é o MP3. Esse laser é um laser seletivo que você faz pela parte de fora do olho, pela parte branca. Então, você faz os disparos e o líquido intraocular escorre mais facilmente do olho e a pressão baixa também. É o MP3. Nós aqui em Recife já dispomos. Já tem lá na sua clínica? Eu não tenho ainda, mas aqui em Recife pelo menos 2 serviços já tem. É um laser que está chegando e às vezes quando é lançada uma tecnologia nova, tem alguém que vai logo na frente e compra e tem gente que espera um pouquinho porque esse preço, logo depois de 6 meses, 1 ano, o preço baixa, né? Eu estou na espera que baixe. A clínica do Dr. Heraldo São Martins é o CENOR. CENOR. Centro de Olhos do Nordeste. E fica na rua José Osório, ali na Madalena. Como quem vai pegando ali da torre em direção à Avenida Caxangá. Exato, descendo através da Ponte da Capunga. Né? Qual é o número do seu nó? 355. 355, na rua José Osório. Tem um material que o doutor Heraldo trouxe sobre glaucoma. Aí seria agora a fase C, digamos. É que hoje a gente fala muito de catarata. Olha, depois que a gente opera a catarata, aí está um paciente que foi operado e botou uma lente, a gente entra com esse laser que está entrando aí e a gente dispara nesses pitoquinhos que vocês veem, a gente chama isso de corpo ciliar. O corpo ciliar que injeta líquido dentro do olho.
Então, durante a cirurgia de catarata, é um momento de ouro para você ficar livre do glaucoma com essa tecnologia aí chamada endociclofotocoagulação. Então, vocês veem e veem ao vivo o que o cirurgião enxerga no micro, porque isso aí é via vídeo. Então, os corpos ciliares, você atrofia vários deles com esses disparos e a pressão ocular ficará baixa depois da cirurgia de catarata e possivelmente para o resto da vida. Quer dizer que para fazer esse tratamento, quem tem catarata tem que primeiro tirar a catarata. E em relação à catarata, o que acontece é que a gente sempre está associando catarata a pacientes mais idosos, digamos assim, depois dos 60, assim como eu. Mas a catarata, na realidade, quando ela começa na faixa dos 50, 48, 50, 52. A maior parte das pessoas, pelo menos 50%, tem alguma quantidade de catarata. E com essas cirurgias super modernas que tem agora, que faz a micro-reversão da catarata por um pórticozinho de apenas 2 milímetros, o que é que podemos fazer? Normalmente quem está na faixa dos 50, 55 anos de idade, além do problema de ter já alguma catarata, ele certamente tem presbiopia, que a gente chama de braço curto. É, a vista curta. Não consegue você ler. Você bota cada vez mais para longe para ler. E se a pessoa tem algum nível de catarata, ele também vai ter algum nível de hipermetropia, que está já roubando a visão de longe. Então, o que a gente faz agora é tratar os pacientes que têm catarata, mesmo em fase bem inicial, em vez de operar ele lá para os 60, e aproveitando uma coisa que teve assim um salto quântico na oftalmologia, que foram as lentes intraoculares, que antes elas eram monofocais, depois elas evoluíram para bifocais, depois para bifocais tóricas e atualmente são as trifocais, que permitem você ver de perto, intermediário e distante. São 3 graus diferentes numa só lente. Como se você tivesse com 3 óculos. Então o paciente começa a enxergar aquela visão que ele tinha antes, aos 20, 25 anos de idade. Ele não precisa mais de óculos para nada. Ele tem campo visual amplo, ele tem melhor percepção de cores, ele tem melhor percepção de profundidade de campo, ele tem omnivisão. Quem usa óculos multifocal entende o que é que eu estou falando. Quem tem óculos multifocal só enxerga bem de perto se for assim para baixo. Para baixo, Se botar para cima, não enxerga. Então, quando você recebe um cristalino trifocal desse, você vê para cima, para baixo, para qualquer lado. Principalmente as mulheres, né? Quando quer fazer uma sobrancelha, não enxerga para cima. Então, você depois de operado de catarata com essas lentes modernas, você vê em qualquer direção. No tabelier do carro, tem gente que vê bem até o tabelier. Quando precisa procurar alguma coisa em cima, naquele porta-papel, ou então para fazer uma sombrazinha diante do sol forte, aí a pessoa não tem. Aí começa a ter dificuldade, não é verdade, Tom? E tudo isso impacta assim, bem positivamente na qualidade de vida da pessoa. E a presbiopia? A presbiopia pode... Desaparece. Desaparece. Na lente trifocal vai tirar a presbiopia, que é para perto, para intermediário, e vai tirar também, se tiver hipermetropia, uma miopia para longe, desaparece tudo. Se tiver astigmatismo, desaparece também. A pessoa volta a 20 anos de idade. Quer dizer que qualquer pessoa que tem glaucoma, que está nos assistindo agora, pode já se submeter a esse tratamento para não depender mais do colírio? Se ele tiver algum nível de catarata, sim. Se ele não E tiver 50% das pessoas acima de 55 anos, e 50 a 55 anos, elas têm alguma... E quem já operou a catarata e tem a pressão alta do olho, pode fazer essa cirurgia nova? Aí vamos ao segundo vídeo. Põe o segundo vídeo aí, rápido, para a gente ir para o intervalo. Existe um procedimento agora que a gente injeta no olho uma pecinha como essa que você está vendo aí, que se chama de stent. Ela é tão pequenininha que se você botar em cima de uma moeda, ela parece um sujozinho. Como é o nome? Stent, do mesmo stent cardiológico, parecido. Que usa Então, a gente vai na câmara anterior e sob visualização microscópica a gente enfia ele no canal de saída de líquido do olho, que é justamente o que está entupido no glaucoma. É mais ou menos igual o problema do coração. Do coração, A gente quer fazer uma via de drenagem.
Então, com esse stent no local, o líquido que é produzido agora, ele escapole mais fácil, entende? E esse stent faz com que a pressão fique... Ele mantém um canal aberto sempre. Aberto sempre, do mesmo jeito que o stent cardiológico, entende? Então, essa é a grande chamada da oftalmologia do ano passado para cá, são esses stents, né, que estão inventando cada vez modelos e formas diferentes, e com isso a gente consegue, então, manter uma pressão boa. Agora eu digo uma coisa, nunca se dê como curado de glaucoma, porque você viu, colocou-se o stent, o líquido começa a sair, mas o organismo boicota tudo que a gente faz para glaucoma. A gente passa o colírio, o paciente depois de algum tempo pode não estar controlando bem a pressão. A gente faz o laser e o organismo recupera o que a gente fez com o laser. A gente bota o stent, o organismo vai, bota a fibrina nessa passagemzinha dele e ela entope e a pressão sobe. Então, por isso que eu disse, tem que estar sempre... Você teve glaucoma, você foi rotulado, você vai ser vigiado... Sempre indo ao oftalmologista. A vida toda, né? Porque o organismo boicota o que nós fazemos. Mas se você está sendo controlado, não há problema. A gente nunca deixa a pressão subir. Estou conversando com o doutor Heraldo Samartins, oftalmologista do Centro de Olhos do Recife, CENOR, na rua José Osório da Madalena. Tem um intervalozinho rápido e eu volto já.